Limiting global warming to 1.5 degrees by the middle of the century is less likely than ever, but it is possible. DNV's Pathway to Net Zero sets out a technically and politically feasible roadmap to achieving net zero emissions by 2050. Its implementation is hugely challenging, but as world leaders head to Dubai for COP28, the pathway shows how a 1.5-degree future is attainable. Olá pessoal, sejam todas e todas bem-vindos ao Estúdio PBR, direto da OTC 2024. Nosso bate-papo de agora é com Joelson Mendes, diretor de exploração e produção da Petrobras. Joelson, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na agenda e estar aqui com a gente, recebendo a gente no estande da Petrobras aqui na OTC. É um prazer, Felipe, obrigado. Queria começar essa conversa falando um pouquinho sobre reposição de reservas. Vocês têm demonstrado uma preocupação muito grande. Ontem a gente teve uma coletiva de imprensa, falamos bastante sobre isso, na reposição de reservas da Petrobras e na reposição de reservas do país. Como é que vocês hoje estão vendo a necessidade da gente discutir isso como nação? É uma pergunta essencial, é um assunto essencial para a gente, Felipe. Nós temos conseguido, nos últimos anos, ao contrário, inclusive, de outras grandes empresas, uma reposição de reservas muito relevante na Petrobras e no país. Mas isso ainda é fruto, principalmente, das descobertas do pré-sal, que a gente tem conseguido aprovar projetos e colocar novas reservas como reservas provadas. Porém, com todos os projetos que a gente tem na carteira, os projetos principalmente de Búzios, de Mero, de CEP, de Atapu, do CEAP, de Raia Manta, além de outros projetos menores, o ramp-up de Marlim, projetos de revitalização da Bacia de Campos, a gente percebe um crescimento previsto da produção por mais 6, 7 anos. Com um nível de produção altíssimo, nós estamos na Petrobras produzindo 2,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia. E a gente tem mantido essa produção constante ano passado, esse ano, ano que vem. E para isso, considerando o ciclo natural da indústria de exploração e produção, a gente tem um declínio de produção da ordem de grandeza de 10%. Cada campo tem seu declínio diferente, mas a nossa média acaba sendo da ordem de grandeza de 10%. Então a gente precisa colocar de óleo novo 280, 300 milhões de barris de óleo equivalente por dia na média anual para manter esse nível de produção. Quando essa produção vier a crescer nos próximos anos, o nível de necessidade de reposição de reserva vai ser maior ainda, porque o declínio vai ser em cima de uma produção maior. E aí a gente percebe que daqui a 10 anos a nossa produção começa a declinar. Começa a declinar daqui a 8, 10 anos. E se nós não repusermos reservas, principalmente de fontes novas, pode ser de áreas exploratórias na Bacia de Campos e na Bacia de Santos, que já demonstram que a gente talvez a gente tenha achado já as grandes acumulações, já tenha descoberto, ou já estão em produção, ou estão para entrar em produção, já contando nessa rampa de produção que a gente tem para o futuro, mas principalmente de novas fronteiras. Novas fronteiras, nós estamos falando aqui de 5 bacias sedimentares na margem equatorial, onde a gente entende que, com similaridades com o que está acontecendo na Guiana, no Suriname, e com as descobertas que a gente fez agora no Potiguar, a gente entende que tem um potencial bastante relevante. Assim como, todos sabem, fomos agora para Pelotas no último leilão, adquirimos blocos, temos um compromisso de fazer sísmica, e a partir dessa sísmica, que será interpretada,
processada, interpretada, nós poderemos decidir se faremos ou não poços em Pelotas. É uma nova fronteira de fato, mas com as similaridades que os nossos cientistas veem com o que está acontecendo na África. No oeste da África tem áreas muito interessantes, descobertas já comprovadas, bastante interessantes, e o nosso time entende que pode ter similaridades aqui também com Pelotas. Então, a gente realmente, para que nós não sejamos, antes do final da próxima década, importadores de petróleo de novo, a gente precisa repor reservas. Existe uma falsa crença que a Petrobras não precisa de novas fronteiras porque tem o pré-sal. É um equívoco, porque a gente já descobriu as coisas mais relevantes do pré-sal. A gente pode ter uma ou outra descoberta ainda, mas dificilmente teremos uma descoberta como a de Libra, como a de Búzios, como a de Tupi. Teremos outras descobertas, projetos menores, que terão sua relevância, que serão importantes, caso venhamos a ter descobertas, mas a gente precisa de mais. E eu não estou falando que a gente vai crescer a produção indefinidamente, não, muito pelo contrário. A gente, após esse pico de produção que vai acontecer daqui a 6, 7 anos, a gente entende que a nossa produção vai decair, mas a gente quer continuar sendo uma empresa relevante, produzindo 2,2 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Menos do que hoje. Eu acho que a gente tem uma contribuição importante para dar no total de emissões do país. A gente vai diminuir a nossa produção. Daqui a 10 anos a gente vai estar produzindo menos e a gente vai se conformar com uma produção menor. Mas mesmo com essa produção menor, da ordem de grandeza de 2 milhões de barris de óleo equivalente por dia, que é bem menos do que hoje nós estamos produzindo 2,8, a gente vai precisar de repor muita reserva. O esforço de reposição de reservas é bem grande para que a gente consiga fazer isso que a gente está sinalizando nos nossos planejamentos. Joelson, a Petrobras está há muitos anos desenvolvendo projetos offshore, desenvolvendo projetos com excelência e demonstrando a capacidade de produzir nesses projetos. Então, a minha pergunta sendo objetivo, falta uma decisão política? Porque tecnicamente já está comprovado a capacidade da empresa. Tem uma decisão de nação, de país, de falar, olha, a gente quer fazer isso ou não quer? Esta é a impressão que nos passa. Posso estar equivocado na minha impressão, mas a minha impressão é que realmente temos uma decisão de país para tomar, conhecendo que o país, hoje, a indústria do petróleo responde, nós somos exportadores, responde por uma parcela muito importante da nossa balança comercial, está ali em primeiro e segundo lugar, junto com o agro, e ao nos tornarmos importadores daqui a alguns anos, isto vai ser um impacto muito grande no país. Então o país precisa tomar essa decisão, considerando que temos uma empresa extremamente credenciada, que já fez 3 mil poços em águas profundas e ultraprofundas, sem qualquer grande problema, que tem todos os mecanismos de resposta à emergência, que tem uma tecnologia comprovada. Viemos aqui na Offshore Technology Conference para receber um prêmio de tecnologia e também de segurança meio ambiente e saúde, porque para fazer esse projeto de revitalização de Marlim, o processo de licenciamento foi um processo de licenciamento muito cuidadoso, muito duro, porque a gente teve que fazer desvio nas linhas no fundo do mar, de bancos de corais e coisas do gênero. Então, além das tecnologias do subsea, de reservatório, de perfuração, nós também aportamos muitas tecnologias de segurança de meio ambiente. Então, esse prêmio que a gente veio receber aqui, com muito orgulho, no campo de Marlim, ele é mais uma evidência de que a gente tem condições de fazer produção de óleo e gás em águas ultra profundas nas nossas bacias da margem equatorial e que a gente entende que o país precisa. O entendimento da Petrobras é que o país precisa, que a Petrobras precisa para continuar sendo uma empresa relevante. Mas realmente temos uma decisão de país, se a gente vai entendendo o que está acontecendo na margem equatorial dos países vizinhos, se a gente vai verificar, porque potencial nós temos. Se esse potencial vai se tornar realidade ou não, vai depender de licenciamento e perfuração de poços.
Legal. Só trazendo um update para quem está assistindo a gente, você ontem chegou a comentar que vocês estão numa expectativa da APO lá para a Foz, né? Você pode trazer um update do projeto para quem está assistindo a gente? Sim, a gente precisa, foi uma condição colocada pelo IBAMA para que nós recebamos ou não a licença de perfuração, a gente precisa fazer uma atividade pré-operacional que ela precede a licença, onde é feito um grande simulado. E para esta bacia, o IBAMA colocou a necessidade de fazer o simulado com a sonda. Por isso que a gente enviou a sonda para lá alguns meses atrás, ano passado, né? E acabamos não sendo autorizados pelo IBAMA a fazer a atividade pré-operacional e tiramos a sonda de lá, levamos para o Bacia de Campos. Fizemos uma atividade pré-operacional na Bacia de Potiguar. Neste caso, o IBAMA considerou que não era necessário fazer com sonda, devido a todos os trabalhos que a gente já fez no passado da Bacia de Potiguar. E fizemos. Então, fizemos a atividade pré-operacional bem sucedida, recebemos a licença e fizemos os 2 postos da Bacia de Potiguar. Então, para a bacia da Foz do Amazonas, para fazer esse poço, que é o FZ 59, lá no Amapá, Águas Profundas, a gente precisa, de novo, uma sinalização do IBAMA de levar a sonda e os demais equipamentos para lá. A sonda é o principal e o mais caro, mas eu preciso de helicópteros, eu preciso de embarcações, eu preciso de pessoas, eu preciso de toda uma atividade para que a gente possa fazer um poço, fazer uma APO e, em seguida, receber a licença para fazer o poço. Então, a gente está sinalizando de forma pública que eu preciso receber essa sinalização do IBAMA até agora, mês 6, mês 7, para que a gente consiga se mobilizar, porque são equipamentos que a Petrobras não pode deixar parado, a partir do momento que a gente tem um pool de equipamentos e um pool de oportunidades e de necessidades desses equipamentos. O principal deles, volto a dizer, é a sonda. O principal e mais caro. Mas não é só a sonda. Então a gente precisa receber a sinalização do IBAMA, a gente começa a fazer o planejamento. Está tudo planejado, mas aí a gente começa a desenrolar esse planejamento. A sonda, às vezes, está fazendo um poço e tem que terminar esse poço. Então, o que a gente está sinalizando é que para que a gente consiga iniciar essa APO e fazer uma perfuração a partir de outubro, a gente tem que receber uma sinalização em 1 ou 2 meses. Passando para um outro tema, recentemente a Petrobras divulgou que vai fazer uma contratação de sondas terrestres para operar na Bahia e no Amazonas. Se eu não estiver enganado, e se eu tiver, você me corrige, por favor, a Petrobras tem lá uma rúbrica de 1,7 bilhão para investimentos onshore. Eu queria entender essa estratégia, Joelson, o que vocês estão olhando para o onshore, se é apenas a continuidade das atividades, se vocês enxergam oportunidade de ampliação da atividade de vocês no onshore, continuar investindo em exploração onshore, como é que o olhar de vocês hoje para o onshore? É bem fácil entender essa contratação, Felipe, porque a gente vinha com uma orientação estratégica de saída dessas áreas, de venda, tanto das atividades do Amazonas quanto da Bahia. E a gente mudou essa orientação, a gente está usando agora uma orientação de permanecer em ativos rentáveis, tanto a nossa produção no lucro quanto a produção na Bahia. São produções rentáveis, a gente faz o que a gente chama de gestão ativa de portfólio e está sempre olhando por quantos anos aquele ativo está sendo rentável ou não, a gente sempre olhando para o futuro. Então hoje, essas áreas estão no nosso portfólio, porém elas estavam no portfólio de venda. A partir do momento que elas estavam no portfólio de venda, a gente não estava contratando recursos para fazer o desenvolvimento daquela produção. A atividade terrestre é uma atividade intensiva em poços. Eu preciso estar sempre, principalmente na Bahia, estar sempre fazendo poços novos, mesmo que sejam poços de desenvolvimento da produção, ou poços que a gente chama de workover, que o poço tem um determinado problema, eu tenho que ter uma sonda que vai lá e faça uma intervenção naquele poço para ele voltar a produzir. Então, hoje, a gente não viu um potencial exploratório muito grande, a gente tem pequenas áreas exploratórias ainda ali no Urucu, que a gente tem o direito de exploração, né? A gente lembra que a gente não pode explorar em qualquer lugar, a gente tem que explorar onde a gente tem direitos exploratórios. Então, hoje a nossa campanha está muito mais voltada à intervenção em poços, que a gente chama de workover, e desenvolvimento da produção. Poços novos para
a gente recuperar um pouco e manter a produção desses jogos. Mas o olhar para investimentos de exploração onshore, isso pode acontecer, vai depender um pouco também do que a agência vier a colocar à disposição do mercado, e a gente vai estar olhando qualquer oportunidade, assim como a agência nos consultou sobre 11 oportunidades no Sudeste da partilha, onde a gente poderia exercer, manifestar o direito de preferência. Nós só nos sentimos seguros em termos econômicos naquele momento para manifestar em uma área. As demais áreas a gente vai continuar olhando quando tiver o leilão, que a gente já soube agora aqui essa semana que não deve ocorrer esse ano. Quando tiver o leilão, a gente já vai estar mais preparado para tomar uma decisão econômica de entrada ou não nessas áreas. Uma área delas a gente já tomou, já manifestou que a gente quer usar o direito de preferência para ser operador e ter pelo menos 30% dessa área. Então nós vamos estar sempre olhando as oportunidades, e se o órgão regulador colocar oportunidades também onshore, nós estaremos avaliando, como sempre fazendo. Vou pegar então um gancho no que você acabou de falar, Joelson, da decisão da Agência Nacional do Petróleo de adiar, não de adiar, não dá para dizer que foi um adiamento, mas de não fazer esse ano um leilão da oferta permanente. A gente esteve aqui também no OTC conversando com o diretor-geral da ANP, o Rodolfo Saboia, e ele explicou para a gente que a ideia é tentar tirar da oferta permanente áreas que causam ruído. Essa foi inclusive o termo que ele usou. Áreas que estão próximas a reservas ambientais, áreas que estão sobrepostas a áreas de povos indígenas, para tentar minimizar riscos para os leilões. Vocês encaram como positivo esse movimento? Como é que vocês veem? Eu acho que, dado que estão ocorrendo algumas polêmicas em áreas licitadas, os empreendedores não podem ficar à mercê de participar de um leilão e depois não poder licenciar uma área. Isso realmente deixaria os nossos contratos sob risco. Então eu acho positiva a atitude da agência, sim, de fazer um certo enxugamento, uma certa limpeza, para que os empreendedores possam, sim, participar do leilão com a segurança de que vão poder dar continuidade àquele projeto. A atividade de exploração e produção é uma atividade de longo prazo, então poucos meses não vão fazer diferença aí grande no processo. Legal. Joel, eu só agradeço mais uma vez sua gentileza aí por abrir um espaço na agenda e receber a gente aqui no estande da Petrobras no OTC 2024. É um prazer, Felipe. Estaremos sempre à disposição para tentar esclarecer. Obrigado a você que está acompanhando a cobertura da agência PBR direto da OTC 2024 em Houston.